Boa noite, pessoal que nos acompanha ao vivo. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live nessa noite de quinta-feira. Que horas são aqui, computador? Essa noite de quinta-feira, deixa eu ver que horas são. 21 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Nós tivemos agora no final da tarde de hoje uma decisão muito importante do STF, uma decisão que vai impactar não só várias situações processuais, como vai despencar em prova de concurso, eu não tenho dúvida, tá? O pessoal que está estudando para o exame da OAB, o pessoal que vai fazer agora a segunda fase do exame de ordem, o que eu vou falar não se aplica agora a essa segunda fase, ok? É tanto que os meus alunos aqui do JUS 21 da segunda fase penal, eles não vão estudar isso que eu vou dizer agora. O seu edital só permite cobrar aquilo que era válido na jurisprudência até a data do edital, e o edital de vocês é de agosto. Agora, para os próximos exames de ordem, para os próximos concursos que vão cair, não resta dúvida que vai despencar. Então vamos lá. O STF consolidou o entendimento de que o crime de injúria preconceituosa, também conhecida como injúria racial, é equiparado ao crime de racismo e, por consequente, é imprescritível e, lógico, inafiançável. Esse entendimento foi dado hoje, agora no final da tarde, pelo Supremo Tribunal Federal. Já está decidido. A injúria preconceituosa, lá do parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, que é quando você ofende a honra subjetiva, quando você ofende a honra íntima de alguém por questões ligadas à etnia, à cor da pele, à religião, à procedência ou ao fato da pessoa ser idosa ou portadora de algum tipo de deficiência. Essa conduta tipificada no Código Penal, no rol ou no título dos crimes contra a honra, a partir deste momento é equiparado ao crime de racismo, sofrendo todas as consequências da Lei 7716/89, que é a Lei de Racismo. Dentre essas consequências, a imprescritibilidade e a inafiançabilidade. Eu, particularmente, conheço um pouquinho do caso ligado a esse processo, porque a banca que estava assistindo a ré nesse processo, a banca de advogados, ela é de propriedade de alguns advogados, e um deles, eu já tive a oportunidade de fazer live aqui com ele. Um dos advogados dessa banca trabalha aqui comigo no JUS 21, diretamente aqui, me auxilia na área penal. Eu não vou citar o nome do escritório, nem vou citar, obviamente, aqui o nome dos advogados, porque eu não tenho autorização para isso. A decisão saiu agora há pouco. Eu estava participando de uma conferência aqui para o Grupo C Educacional, para a Uninasal. Então, quando eu terminei a conferência, foi que eu vi minhas atualizações aqui, e já estava, minha equipe já tinha me mandado o release aqui da decisão do STF. Então eu não cheguei a falar com o escritório, eu não cheguei a falar com a banca, e logo eu não posso falar o nome dos advogados, mas eu já tive a oportunidade de fazer inclusive live com o advogado do caso sobre isso. E o caso foi que uma senhora, ela praticou injúria racial, ela praticou injúria preconceituosa contra uma frentista de um posto de gasolina. A frentista afrodescendente foi diretamente ofendida pela senhora com palavras ofensivas à honra subjetiva, à honra íntima, à honra pessoal, e essas ofensas eram baseadas na cor da pele, segundo a denúncia dada pelo Ministério Público. E aí a defesa levantou a tese de prescritibilidade. Essa tese não foi acolhida originariamente pelo STJ, foi encaminhada ao STF a posteriori, e o STF decidiu pela equiparação. A partir de então, na hora que o STF diz que a injúria preconceituosa, que o crime contra a honra qualificado pelo preconceito está equiparado aos crimes de racismo da lei específica da Lei 7716, por consequência, você não pode arguir a prescrição. O crime tornar-se-á imprescritível e também tornar-se
inafiançável. Esse é o entendimento. É isso que vocês vão levar para as provas doravante. Você que vai fazer prova da OAB do 34º exame. Veja, nós estamos na segunda fase do 33º. 34º exame vai ser lá, acho, só no mês de fevereiro de 2022. Para o 33º, isso não cai. Para o 33º é prego batido e ponta virada. Você não precisa disso, estude a regra anterior, que inclusive é o que está na aula que vai ser disponibilizado para vocês amanhã, tá bom? Mas para as próximas provas, para os próximos concursos, agora a equiparação é com a lei de racismo. Tem um colega perguntando sobre a ação penal, aí está condicionada, como é? Veja, eu não tive tempo hábil de ler o voto de todos os ministros, certo? Eu não deu para ler, por óbvio, eu vou me debruçar sobre o estudo, sobre a leitura dos votos dos ministros ao longo da noite de hoje, adentrando a madrugada, mas me parece razoável que o entendimento seja que doravante é de ação incondicionada. No que eu vi do voto dos ministros, salvo do ministro Cássio Nunes, que abriu uma certa divergência, mas no que eu pude ler en passant do voto dos ministros, eles estão fazendo uma equiparação plena com a lei de racismo. Mas eu preciso aprofundar o estudo, eu estou trazendo a informação inicial, eu estou trazendo a informação primária, eu insisto, eu tenho que me aprofundar no estudo do voto, os votos saíram agora, eu vou esperar a publicação dos votos para poder ler, mas me parece, salvo o melhor juízo, salvo uma nova leitura mais aprofundada, me parece que tudo que você tem para o crime de racismo, inclusive no que diz respeito à modalidade de ação penal, também doravante será aplicada a injúria preconceituosa, a injúria qualificada. Eu preciso dizer para vocês o que eu penso a esse respeito, tá bom? É óbvio que todas as formas de racismo e de preconceito, é óbvio que todas as formas de discriminação são execráveis. O racismo, o preconceito de qualquer gênero, de qualquer gênero no sentido de qualquer origem. O preconceito etênico, eu evito falar em raça, sempre dou preferência ao conceito de etnia, por quê? Eu entendo que após o projeto Genoma é o projeto que fez o mapeamento dos genes humanos, a conclusão que a ciência chegou é que existe uma única raça humana. Então, se você fala em raça, você dá a entender que existiria mais de uma raça. Segundo o projeto Genoma, a diferença entre os integrantes dessa única raça humana é uma diferença etênica. Ao longo da evolução, os seres humanos tiveram dois grandes ramos evolutivos. Os Australopithecus afarenses, que evoluíram para Homo sapiens e Neanderthalenses, a linhagem neanderthalense desaparece e o Homo sapiens vira Homo sapiens sapiens, também chamado na história de Homo sapiens moderno. E a partir do Homo sapiens sapiens ou do Homo sapiens moderno e do desaparecimento da linhagem dos neanderthalenses, só existia uma raça, ou só se tem uma raça, que é a raça humana, e de acordo com o projeto Genoma, a diferença entre as pessoas é de fenótipo, a diferença etênica. Você tem dentro da raça humana a etnia do branco caucasiano, do malaio polinésio, do ameríndio, que são os primitivos habitantes do continente americano, e por aí vai. Então, a ideia, certo, é que todas as formas de preconceito sejam etênicas, eu prefiro o termo ao invés de raça, seja por orientação sexual, seja por religião, seja pelo fato da pessoa ser portadora de necessidades especiais, ou qualquer outra forma de preconceito, por óbvio é execrável. Por óbvio causa repulsa. Nós somos a sociedade brasileira, quando eu falo nós, eu estou me referindo à sociedade brasileira. A sociedade brasileira é, por formação histórica, uma sociedade que tende ao preconceito. Eu gosto muito de citar Gilberto Freire, o grande gênio da Pipocos, autor, dentre outros livros, de Casa Grande e Senzala. E Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mucambos também, ele fala muito sobre isso, mas citando especificamente Casa Grande e Senzala, ele diz que a sociedade brasileira é uma sociedade patriarcalista, é uma sociedade miscigenada e híbrida. Só que essa miscigenação, ela não foi suficiente para romper a distância etênica que existia entre o branco colonizador e o negro que para aqui foi trazido como escravo.
Então, com base na lógica de Gilberto Freire, a qual eu concordo e que está expressa em Casa Grande Senzala, que está expressa em Sobrados e Mucambos, inclusive Sobrados e Mucambos, deixa claro, o sobrado ele representava uma elite, que normalmente era uma elite de etnia branca, os mucambos representavam a moradia dos cafusos, dos mulatos, dos mamelucos, dos negros, até mesmo dos negros alforriados, ou escravos de contrato também. Então, essa estrutura histórica faz com que a nossa sociedade seja essencialmente preconceituosa. Então, o preconceito deve ser combatido. O preconceito deve, de todas formas, ser repudiado. E isso é um fato. E a esse fato eu concordo. Agora, com todas as vênias e todos os respeitos, eu ouso discordar da forma de combate que está sendo dada pelo STF. Eu entendo as razões dos excelentíssimos senhores ministros da Suprema Corte. Eu entendo, inclusive, a nobreza da intenção, que, como eu disse, eu concordo, que é combater o racismo. Mas, particularmente, eu entendo que o objeto que os tipos penais se destinam a proteger, embora eles tenham um ponto de convergência ou de proximidade, eu não vou dizer convergência porque o que é convergente se toca, embora eles tenham um ponto de proximidade, eles são bens jurídicos distintos. A lei de racismo tutela, por opção do legislador, um determinado bem jurídico. A injúria qualificada pelo preconceito, também por opção do legislador originário das normas penais, ela tutela um outro bem jurídico. Existe uma proximidade, uma similaridade, uma semelhança? Sim, existe. Mas os bens jurídicos, embora parecidos, são distintos. E me parece que as condutas tipificadas na lei de racismo são condutas muito mais gravosas no entendimento do legislador, não no meu entendimento, são condutas mais gravosas do que aquela tipificada no artigo 140. Na hora que o legislador fez a opção por introduzir a injúria, chamada vulgarmente de injúria racial, no rol dos crimes contra a honra, é porque o legislador entendeu que havia uma diferenciação entre a ofensa à honra íntima, baseada na etnia, e o tolimento de direitos e possibilidades sociais, baseada na etnia. Esse sopesamento de bens jurídicos que precisariam de proteções penais distintas e diversas, no caso das condutas tipificadas na lei de racismo, uma punição mais gravosa, uma punição mais ampla, no caso daquela conduta tipificada no artigo 140 do Código Penal, uma punição menos severa, uma punição mais branda, me parece que essa era a opção do legislador. E aí a minha crítica está na forma, não no conteúdo, insisto. A minha crítica está em você abstrair essa possibilidade, abstrair esse entendimento do legislador e transferir ao Poder Judiciário, notoriamente ao STF, com todas as vendas que o STF merece e necessita de serem externadas, a possibilidade de fazer uma nova interpretação que acaba criando uma lex tertio, acaba criando uma terceira lei, acaba criando um tipo penal que não está taxativamente tipificado. Me parece que, nesse caso, aquela tripartição de poderes, aquela ideia dos poderes montesquianos, ele é subjugado, ele é fragilizado. Insisto, a causa é nobre? A causa é nobre. O mecanismo para alcançar a nobreza é que, ao meu sentir, não foi o adequado. Preciso reconhecer que alguns diriam assim, nós temos um vácuo legislativo. Alguns diriam até nós temos uma omissão do legislador quanto a esta situação. Eu escuto muito esse argumento, com todas as vendas e com todos os respeitos. Eu não acho que haja uma omissão. Omissão existiria se não houvesse a tipificação no rol dos crimes contra a honra. Mas há tipificação, não há uma omissão. Eu até posso entender quem argumenta que há uma proteção jurídico-penal deficiente. Ok, proteções jurídico-penais deficientes, elas devem ser corrigidas, mas ao meu sentir elas devem ser corrigidas pelo legislador penal originário, que é o Congresso Nacional. Uma coisa é você não ter a proteção jurídico-penal, o que não acontece na espécie analisada. Outra coisa é você ter uma proteção jurídico-penal deficiente. Acho que o que deveria ter sido feito, com todo respeito, deveria ser emitir um alerta ao Legislativo
para que o legislativo só pesasse e avaliasse se essa proteção jurídico-penal, que é considerada deficiente por alguns, ela precisaria ser suprida pela norma e não por uma analogia para fins de mal e parte adotada pela Excelentíssima Suprema Corte. Então, esse é o meu posicionamento. Num primeiro momento, numa primeira análise, eu ouso discordar dessa equiparação. Insisto, eu estou discordando não por achar que o preconceito não é algo nefasto, é óbvio que é, deixei claro isso, não por achar que nós não precisamos buscar outros mecanismos para combater todas as formas de preconceito e discriminação, é óbvio que nós precisamos, não por achar que a sociedade brasileira ela ainda não é deficiente nos mecanismos de combate ao preconceito e ao racismo, é óbvio que nós o somos. Agora, entendo eu que nós não podemos, para corrigir uma eventual falha, corrigir uma eventual deficiência, gerar uma outra falha ou uma outra deficiência. Qual seria essa outra falha, essa outra deficiência? É a história do cobertor curto, né? Eu não posso cobrir a cabeça e descobrir os pés, ou vice-versa. E qual seria essa outra falha ou essa outra deficiência? É você quebrar a lógica de não se admitir a analogia em mal e parte, de não se admitir a interpretação de uma lei à luz da jurisprudência que viesse a criar uma nova lei não feita pelo legislador constituinte originário, pelo legislador que a Constituição estabeleceu como a fonte primária, originária e única das normas penais. Eu sou muito preocupado com essa ideia de você poder relativizar a premissa da tipicidade em sentido estrito, de você relativizar até os axiomas garantistas de Ferraioli. Eu estava falando sobre isso para o pessoal da Uninassal, de você relativizar que a origem primária da tipificação penal e as consequências elementares decorrentes dessa tipificação devem emanar da lei. Esse protagonismo, antigamente se falava em ativismo judicial, mas eu acho que nós já superamos o ativismo. Eu acho que nós já não vivemos mais tempos de ativismo. Eu acho que nós vivemos tempo de protagonismo exacerbado em matéria penal. Esse protagonismo exacerbado em matéria penal, exercida pelo Poder Judiciário, ele acaba por enfraquecer tanto a ideia da tripartição de poderes, tanto a ideia dos poderes montesquianos, mas como principalmente ele acaba por enfraquecer a base elementar de onde se sustenta todo o arcabouço do direito penal e do processo penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Nulo crime, nula pena. Nulo crime, nula pena, nula todas as consequências. Isso é a base, são os três primeiros axiomas garantistas derivados das ideias de Luigi Ferraioli. Então, se eu não tenho a tipificação penal específica, eu não posso trazer consequências decorrentes dessa tipificação. Se o legislador não colocou a conduta de ofender a honra subjetiva de alguém baseado na cor da pele na lei de racismo, não me parece viável, embora a causa seja nobre, não me parece viável trazer as consequências da lei de racismo para o Código Penal. Eu acho que você vai estar criando aí uma volatilidade. A tipificação deixa de ser emanada da lei e a tipificação passa a ser emanada de um protagonismo do Poder Judiciário. E isso acaba fragilizando o sistema de justiça criminal como um todo. E eu sou um defensor desse sistema de justiça criminal. Eu acho que nós temos que preservar os pilares, nós temos que preservar a base do sistema de justiça penal e processual penal brasileiro. E a melhor forma de preservar essa base é garantir segurança jurídica. E a forma mais simplória, ao meu sentir, de garantir segurança jurídica é você partir da premissa que o tipo penal está na lei. A tipificação, como ensinaria Hans Kelsen, nada mais é do que uma observação da conduta e uma identificação da norma. Se a conduta está taxativamente prevista na norma, a ela serão aplicadas as consequências desta norma. Se a conduta não está taxativamente tipificada naquela norma, argue-se, se for o caso, a proteção deficiente e se busca motivar primeiro a norma. Você não pode corrigir a falha da fonte primária sem corrigir a fonte primária. Você primeiro tem que corrigir a fonte primária, e a fonte primária do tipo penal é a letra da lei.
mas pela terceira vez eu faço questão de repetir. A causa é nobre. Eu consigo compreender a intenção dos excelentíssimos senhores ministros. A forma de alcançar essa causa, eu ouso discordar. Tá bom? Deixa eu ver rapidamente aqui qual a opinião de vocês. É sempre bom a gente colher as opiniões aqui, respeitosas, claro. O que é que vocês acham sobre essa decisão? Vocês percebam que o tema é tão melindroso que eu normalmente não me pronuncio de forma tão pausada, eu não me pronuncio medindo tanto as palavras, mas eu sei que em relação a isso, uma palavra fora do lugar pode criar uma percepção equivocada, e tudo que eu não quero é criar em vocês uma percepção. Eu quero que vocês saibam o que vai cair em prova do concurso, o que vai cair não nesse exame da OAB, pode cair no próximo, que injúria preconceituosa agora é imprescritível e consequentemente inafiançável porque está equiparado ao racismo, mas eu não posso deixar de externar a minha opinião. O Apotiguara está dizendo que concorda, obrigado Apotiguara. Gilberto Calado entrou, a Amandinha entrou, o Kelvin Oliveira entrou, não conseguiram acompanhar. A Valquíria acabou de entrar também, aí não teve como acompanhar. Tem alguém que discorda da minha opinião, é sempre bom ver a discordância também. Deixa eu ver aqui, tem um delayzinho. Aparentemente, Cesário Albuquerque. O crime é imprescritível, mas ainda vai incidir a decadência de 6 meses. Entendo que não, Cesário. Na hora que houve a equiparação, a ação se tornou pública e incondicionada. Mas como eu disse no começo da live, eu não li os votos dos ministros porque eles não foram publicados ainda. Mas me parece que agora não tem mais decadência ao direito de representação, não. Todos somos contra a forma de racismo, mas também somos contra o STF julgar alguém contra a lei. Certo. Professor, é necessário de ideais constitucionais e o Supremo cria insegurança jurídica. Eu não vou entrar nessa questão se o Supremo cria segurança ou insegurança, porque não é o tema e a análise é muito mais aprofundada, porque demandaria de fundamentos de direito constitucional que nós não analisamos aqui. Me perdoe. Beleza? Bom, pessoal, então essas são as considerações primárias. Depois que eu ler os votos dos ministros aí, se eu entender que cabe mais considerações, aí amanhã ou após o feriado a gente abre uma nova live aqui, beleza? Valeu, crianças, um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.